Qual é o seu lugar na relação com seus pais agora que você se tornou adulta? Frequentemente, eu recebo clientes aqui no consultório trazendo esse questionamento. Renata, cabe a mim nutrir afetivamente os meus pais? E recebo também os pais lá por volta de 60, 70, 75 anos com queixas relacionadas aos filhos que não estão dando a eles a atenção que eles esperavam receber. E entender qual que é o nosso lugar como filho adulto nessa relação com os nossos pais vai trazer saúde para os nossos relacionamentos e inclusive para a nossa família nuclear, que é a família que nós constituímos. É sobre isso que eu vou estar conversando aqui nesse vídeo. Qual é o lugar de cada um nas relações familiares. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica há quase 28 anos, atendo casais e adultos individualmente na abordagem sistêmica. E para começar essa conversa, eu vou utilizar a metáfora da casinha de 3 andares para a gente ter mais clareza do nosso lugar, porque como terapeuta sistêmica, o meu olhar é: cada um de nós tem um único e determinado lugar nas nossas relações. Há uma hierarquia que precisa ser seguida para que a gente possa construir vínculos saudáveis. Porque quando eu saio do meu lugar, eu corro o risco de vir para o telhado da casa ou de vir e ficar abaixo da casa, carregando um peso que não é meu, criando uma desordem no sistema familiar. É muito frequente essa dúvida sobre o que eu devo fazer em relação aos meus pais. Renata, a minha mãe tem cobrado que eu vá almoçar com ela todos os domingos. Mas eu não gostaria de fazer isso. Será que eu estou sendo uma filha ruim? Ou das mães que trazem a queixa de que agora o filho quer viajar apenas com a família que ele constituiu e não a convida mais para que ela faça parte da viagem de férias. E aí, o que é mais saudável em termos de vínculos familiares? O que vai possibilitar mais saúde para o nosso sistema familiar? E eu utilizo essa casinha aqui no meu consultório exatamente para o cliente conseguir visualizar qual que é o lugar dele em cada relação. E é claro que há uma individualidade, porque os vínculos eles são construídos, mas a hierarquia ela não muda de acordo com esses vínculos. Então, para eu entender qual que é o meu lugar e qual que é essa hierarquia que eu estou me referindo aqui, nós vamos pensar o seguinte: nós temos uma casa de 3 andares que exemplifica a estrutura do sistema familiar. No andar de cima estão os meus pais e os pais do meu marido. Eles são maiores que nós. No andar do meio é onde está o casal, é onde está os irmãos, os primos, as pessoas que são do mesmo tamanho. Então, eu e o meu marido, nós somos pequenos em relação aos nossos pais. Quando nós estamos no mesmo andar, é preciso que haja reciprocidade, um equilíbrio entre o dar e o receber. Porque aqui é preciso que haja troca, uma relação de igualdade, que é o que acontece na relação entre o casal, na relação entre os irmãos, na relação entre os amigos, entre os primos, entre os colegas. O saudável é essa troca constante. Eu dou e recebo na mesma medida. Afinal de contas, aqui nós estamos em pé de igualdade. E no andar abaixo de nós estão os nossos filhos, o nosso projeto de vida, o nosso trabalho, a nossa missão. Nós somos pequenos em relação aos nossos pais e grande em relação aos nossos filhos. E o que isso quer dizer? Que nós recebemos dos nossos pais e passamos adiante para os nossos filhos. Essa hierarquia ela é fundamental para estabelecer a ordem no sistema familiar. Eu costumo dizer que é como o amor de Deus por nós. É como o rio correndo de cima para baixo. Então, nossos pais nos abastecem, nos nutrem com o que eles têm afetivamente. Nós recebemos esse amor e passamos adiante para os nossos filhos, para os nossos projetos de vida. Porque eu recebo e passo adiante. Exatamente como o rio que corre. E quando eu saio do meu lugar, o que acontece? Muitas vezes, os nossos filhos começam a determinar as regras, o funcionamento da casa. É como se a gente pegasse o filho e colocasse aqui no telhado da casa. Nós dormimos na hora que é melhor para ele, nós fazemos as viagens em função deles. Eles ditam a maneira como o casal vai funcionar dentro de casa, às vezes dormindo entre nós, às vezes consumindo todo o tempo que nós teríamos ali para investir no casal. E esse filho, quando ele fica aqui no andar da casa, ele fica com a sensação de não ter pai e mãe. Ele não se sente direcionado, é como se ele não tivesse com a sensação de que existe uma autoridade ali
para guiá-lo na vida. Então, quando nós colocamos o nosso filho no lugar dele, abaixo de nós, isso significa que nós somos autoridade em relação a eles. Os meus filhos cresceram me ouvindo dizer isso. Vocês estão no andar abaixo de mim. Eu sou grande e vocês são pequenos. Assim como, ainda hoje, na minha idade, eu sou pequena em relação aos meus pais. Então, se a gente for pensar na relação com os nossos filhos, eu preciso estar atento ao lugar que eu tenho colocado-os. Olhe para a sua família, para o seu núcleo familiar, para a família que você construiu. Qual é o lugar que o seu filho hoje ocupa na sua casa, no funcionamento da sua família? Quais regras hoje são ditadas por eles? Que tanto que vocês têm colocado maior que vocês. E a gente precisa também estar entendendo essa relação com os nossos pais quando nós nos tornamos adultos. Ainda adultos e eles no processo de envelhecimento aos 70, aos 80 anos, nós continuamos sendo menores que eles. Eles dão e nós recebemos. Mas aí vem uma angústia, um conflito, uma série de questionamentos, de culpa, de cobrança, vários sentimentos. Esses questionamentos, muitas vezes, eles impactam a relação com os nossos pais nesse processo de envelhecimento. Eles cobram que a gente esteja mais presente, eles criam a expectativa de que eles vão ser abastecidos por nós e pelos netos, inclusive. Mas vale lembrar que quando eu vou me sentir responsável por abastecê-los, eu saio do lugar de filho e fico aqui no andar de cima da minha casa. Eu deixo de ser pequena e passo a ser grande em relação a eles. Além de criar uma desordem na relação com os meus pais, eu também crio uma desordem na relação com os meus filhos. Porque no andar de cima, eu não vou conseguir ser o pai e a mãe presente que direciona, que guia os filhos aqui. E o que seria estar no andar acima dos meus pais? Me sentir responsável pela colheita que eles estão fazendo agora na velhice. Querer determinar quais escolhas eles vão fazer por eles. Como se eu fosse um pai e uma mãe. E para falar a verdade, é muito fácil nós ocuparmos esse lugar aqui, de ser o pai e a mãe dos nossos pais. Isso acontece quando a gente chega na casa deles e fala: nossa, esse sofá tá muito velho, tá na hora de trocar esse sofá. Gente, vocês precisam contratar uma faxineira para ajudar vocês não têm mais idade de ficar fazendo isso. Você tem que fazer terapia, você tem que ir ao médico. A gente dá ordens, né? Nos sentimos grandes, maiores que eles. Mas, Renata, a gente pode negligenciar os nossos pais? De maneira alguma. Mas a gente pode encontrar maneiras de dizer a eles como filhos: mãe, não seria melhor você buscar uma terapia para te ajudar a passar por essa fase? Não seria interessante ter um geriatra para te acompanhar, para criar vínculo, para acompanhar todas as mudanças que vocês vão viver daqui para frente? O que vocês acham de trocar o sofá? Não seria bom ter alguém para ajudar vocês com o serviço da casa? Porque quando eu falo como filho, eu sugiro, mas ainda no lugar de ser menor que eles. Quando eu me sinto grande em relação a eles, quando eu venho parar no telhado da casa, eu dou ordens, como se eu soubesse o que fosse melhor para eles. Renata, não concordo com você, porque eles não fazem, eles são teimosos. E é verdade. Essa é uma queixa que eu escuto com muita frequência aqui no meu consultório. E aí, sabe o que eu respondo para os meus clientes? É preciso aprender a lidar com a nossa impotência enquanto filhos adultos na relação com eles. Porque eles não vão fazer aquilo que a gente gostaria de fazer se não for a vontade deles. Eu posso sugerir, eu posso orientar, eu posso convidá-los a experimentar aquilo. E a escolha é deles. Mesmo que, aos meus olhos de filha adulta, não é a melhor escolha, eu não posso ir lá e mudar. Eles não são meus filhos. Então nós vamos ter que lidar com a impotência, tanto na relação com os pais que estão acima de nós, quanto na relação com os nossos filhos quando eles se tornarem adultos. É muito diferente sugerir e dar ordens. E existe também um outro lugar que volta e meia nós saímos daqui do andar do meio e viemos para cá. Quando a gente se sente responsável em fazer os nossos pais felizes. Quando nós acreditamos que é nossa responsabilidade dar sentido de vida a eles na velhice.
Afinal de contas, eles foram tão bons, serviram tanto, e eu preciso hoje fazê-los felizes. Eu escutei uma cliente me dizendo ontem: Renata, meus filhos passam todos os finais de semana com a minha mãe. Eles vão pra lá na sexta e ficam até sábado no final do dia, sempre. Porque aí nós aproveitamos para ficar juntos, o casal, ela adora, mas eu sinto muita culpa de não levá-los durante a semana, porque eu fico pensando que ela fica tão feliz quando ela está com eles, que eu podia fazer mais isso por ela outras vezes. E aí eu chamei a atenção dela. Não é sua obrigação fazer a sua mãe feliz. Ela é grande, você é pequena. E sabe por quê? Essa falta que nós sentimos aqui dentro, que é aquela falta lá da nossa criança ferida, que todos nós temos, a única pessoa capaz de acessar essa falta somos nós mesmos. O que eu posso fazer quando eu tô ali levando os netos para que ela fique feliz é distraí-la de uma falta que só ela vai acessar. E por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir fazê-la feliz, porque essa é a história dela. Eu não posso mudar a colheita dos meus pais, porque eles plantaram, eles vão ter que lidar com isso. Eu não tenho esse poder. Muitas vezes eu distraio. O casamento, às vezes, quando os dois vivem mal como casal, tem uma lacuna, uma desconexão, a gente está sempre ali para encher a casa, para distraí-los. Mas quando eu faço isso, eu corro risco de fragilizar o meu casamento, porque eu estou muito aqui, acima, fora do meu lugar, e corro risco também de fragilizar a relação dentro da minha casa, porque eu não estou disponível. Então, quando essa minha cliente me fala da necessidade de fazer a mãe feliz, o quanto que ela fica angustiada por não estar ali levando os filhos para que a mãe fique alegre durante a semana, o que ela está me contando? Que ela está olhando muito mais para os pais do que para os próprios filhos e do que para o casamento. Então, o equilíbrio é o que vai trazer saúde. Eu não vou cortar a relação, mas eu não vou ver embolada. E essa cliente me dizia assim: eu converso com minha mãe às vezes, 10 vezes ao dia, eu vou contando para ela, faço videochamada para ela ver os meninos. Oi? Como assim 10 vezes ao dia? Não, não é saudável. Porque se eu converso com ela várias vezes ao dia, eu estou lá, emocionalmente, na casa dela. Eu não estou na minha casa, comandando a minha família, sendo o esteio da família que eu construí. Eu preciso estar aqui ao lado do meu esposo, direcionando os meus filhos. Esse é o meu lugar. Ser pequena em relação aos meus pais e grande em relação aos meus filhos. Então, se eu fico nessa coisa de querer nutrir, de abastecer, de dar sentido de vida para os meus pais na velhice, algo vai estar em falta aqui, porque eu saio do meu lugar. Eu já escutei também uma cliente com 75 anos que ela me dizia, ela estava deprimida. É muito comum, né, a depressão nessa faixa etária, muito em função das dívidas que eles adquiriram com eles mesmos ao longo da vida. Principalmente as mulheres. Mulheres que abriram mão de si mesmas, que passaram uma vida falando não para elas e sim para o outro. A conta chega. E ela chega lá aos 70, aos 75 anos. E aí é preciso buscar ajuda profissional. Não somos nós, filhos, que vamos conseguir quitar a dívida que elas adquiriram com elas. E essa cliente me dizia que ela sentia que os filhos estavam vivendo a vida deles, com a família deles, viajando de férias com a família deles, indo na casa dela de vez em quando, ligando 2, 3 vezes na semana, mandando mensagem toda semana, mas que eles estavam negligenciando-a. E aí eu fui entender um pouco aquela história, a expectativa dela, como é que era a relação, que vínculo que eles tinham construído ao longo da vida. Por quê? Honrar pai e mãe é diferente de amar pai e mãe. A Bíblia nos diz que é preciso honrar os nossos pais, não amar. A relação de amor de pais e filhos é uma relação construída, nutrida ao longo da vida. E como é que eu vou honrar os meus pais? Dando certo na vida. Fazendo bom uso da vida que eles me deram. Assumindo o meu lugar. Assumindo a responsabilidade por aquilo que me cabe. É assim que eu honro os meus pais. A relação de amor, ela é construída pelos pais também, por aquilo que nós recebemos, pelo vínculo, pelo nível de intimidade, cumplicidade, pela entrega. Então eu posso honrar e às vezes não amar. E tá tudo bem por isso. É a história de cada um de nós. Mas voltando lá na minha cliente, ela me disse, uma senhora de mais de 75 anos, ela estava frustrada porque ela tinha expectativas de que os filhos iriam fazê-la feliz. Ela precisava que os filhos fossem o sentido de vida dela. E os filhos estavam priorizando a família que eles constituíram. Ela estava muito chateada por isso. E ela me disse, né, que ela tinha visto uma mensagem de que quem mantinha a vela acesa dos pais na velhice eram os filhos. E uma hora, essa chama podia apagar. Eu disse a ela que não. Eu peguei essa casinha e mostrei para ela qual que era o lugar dela, o lugar dos filhos, o lugar dos netos. Colocar o sentido de vida em outras pessoas
é muito arriscado, é perigoso, porque isso não se sustenta. O nosso sentido de vida está muito mais em servir o outro do que em receber do outro. É doído, eu sei que é. Porque uma hora os meus filhos não vão estar ali disponíveis, por perto. E o que eu desejo é que eles priorizem a família que eles vão construir um dia, que eles priorizem a relação com as esposas. Nós vamos continuar ligados pela relação que nós temos construído ao longo dessa vida, uma relação que tem intimidade, tem cumplicidade, mas a família que eles irão construir será a prioridade na vida deles, porque é isso que é saudável. E o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o meu sentido de vida no meu projeto, na minha missão, em servi-los inclusive, em estar disponível para dar suporte para o que eles precisarem, mas esperar que lá na frente são os meus filhos que vão manter a minha chama acesa, não vai funcionar. Então, o que a gente precisa ter clareza? Do nosso lugar nessa casa de 3 andares. Nós somos pequenos em relação aos nossos pais e grande em relação aos nossos filhos. Renata, mas você está falando que a gente não pode cuidar dos nossos pais? Não. Eu não posso nutrir afetivamente. Eu não posso ser o sentido de vida dos meus pais. Mas eu não posso também negligenciá-los. Há um adoecimento, há necessidade de gerir a casa deles, de ajudá-los financeiramente na velhice, de orientá-los em relação a alguma coisa, é minha obrigação, é meu dever, inclusive legal com eles. Não é sobre negligenciá-los, é sobre aceitar que eu não posso mudar a colheita do que eles plantaram, que eu sou impotente em relação a nutri-los e fazê-los felizes. É essa que é a questão. Então, quando você se sentir culpada, converse com a sua mãe, explique para ela. Porque ela também saiu de casa, deixou os pais, constituiu família, priorizou a relação familiar dela. Porque eu preciso ter essa clareza da ordem. E eu gosto muito de pensar na questão da hierarquia. Primeiro, a minha relação com Deus. Na minha crença, como pessoa, nada vem antes da minha relação com Deus. E a psicologia nos mostra que, antes da relação com qualquer pessoa, primeiro vem a relação comigo mesma. Eu preciso me olhar, reconhecer as minhas necessidades, respeitar os meus limites. Depois vem a minha relação de casal. O casal vem antes dos filhos. É o casal que vai sustentar no decorrer da vida quando os filhos forem embora. Depois vem a relação com os meus filhos. Depois vem a família de origem. Deus, eu, o casal, meus filhos, a família de origem. Onde é que você está nessa hierarquia? Onde é que está o seu casamento nessa hierarquia? Essa é a hierarquia que vai permitir que a nossa família funcione de uma maneira saudável. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas, partilhe com seus pais, com seu esposo e esteja atenta ao lugar que você tem ocupado na casa de 3 andares. Me siga aqui no meu canal, toda semana tem vídeo novo e me acompanhe também nas minhas outras redes sociais. Até o próximo vídeo.